Fala meu amigo, fala minha amiga botafoguense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal Estrela Gloriosa. Para quem não me conhece, eu sou o Julião, o idealizador, criador desse canal que traz informações diárias do fogão para você, torcedor botafoguense. Estamos trazendo hoje aí mais um corte aí da mídia aí, que fala a respeito do clássico do final de semana aí, o clássico vovô, que vai acontecer nesse final de semana com o mando de campo do Fluminense e o Botafogo de cara nova. Botafogo de Lúcio Flávio e Joel Carli. Então fica aí com o corte aí, vamos ver qual a expectativa da mídia aí para este jogão do final de semana. Brasileiro, porque o Fluminense, finalista da Libertadores, entra em campo. Tem Fluminense e Botafogo. O Fogão precisa voltar a vencer. E o Fluminense de Diniz quer continuar dando alegria para a sua torcida também no Campeonato Brasileiro. Já está na tela. Botafogo tem 57% de aproveitamento nos clássicos em 2023. Contra o Flamengo, só 33%, porque ele ganhou uma e perdeu duas. E fez 4 gols, sofreu 5. Contra o Fluminense, 100% de aproveitamento. 2 jogos nesse ano, 2 vitórias do Botafogo. E não sofreu nenhum gol. Contra o Vasco, 50% de aproveitamento do Botafogo, com 1 vitória e 1 derrota. Então, Breiler Pires, tem Fluminense e Botafogo. Um jogo interessante. O entusiasmo do Fluminense com essa semifinal histórica, com a sua segunda final de Libertadores, com toda essa expectativa, só que ele tem que continuar jogando porque falta um mês. E, ao mesmo tempo, uma preocupação do torcedor do Botafogo, acho que até dos jogadores também, por causa dessa fase aí, dessa instabilidade do Botafogo, certo? O Fluminense precisa se equilibrar entre se preparar para a final, projetar esse duelo com Boca, mas ao mesmo tempo pontuar, seguir pontuando no Campeonato Brasileiro, até para jogar com mais tranquilidade a final, já tendo, de certa maneira, a vaga encaminhada na Libertadores. É importante isso para o planejamento do Fluminense. Não acreditar que só por estar na final da Libertadores já é campeão. Então o brasileiro ainda tem um peso, mas o Diniz, por exemplo, não seria crucificado se resolvesse poupar alguns jogadores, como o Marcelo, por exemplo. Tiveram um desgaste no jogo contra o Inter, contra o Botafogo, para evitar correr o risco de estourar alguém. Mas nesse ponto de vista, eu acredito que até pelo peso, a relevância do jogo, por ser um clássico, ele só vai poupar se tiver algum risco de lesão. Do lado do Botafogo, é ver como o time reage à saída do Bruno Lage. Se volta, de fato, a não necessariamente a praticar o futebol que o Botafogo praticou no primeiro turno, mas voltar a ser competitivo. O Botafogo perdeu muita competitividade nessa sequência de resultados ruins. Foram 4 derrotas, um empate nos últimos 5 jogos, mas um Botafogo numa rotação abaixo. E isso chama atenção. A característica desse Botafogo moldada pelo Luiz Castro, foi de ser um time muito intenso, um time sempre competitivo, mesmo nos jogos em que perdia. E essa intensidade baixou demais, sai o Bruno Lage teve uma passagem realmente muito decepcionante no Botafogo, não conseguiu dar continuidade à ideia do Luiz Castro, não conseguiu aprimorar o legado deixado pelo Caçapa, que foi um bom interino. E agora, essa dupla, Joel Carli como auxiliar, Lúcio Flávio como técnico, tem a missão de retomar a confiança dos caras. E até os jogadores do Botafogo assumiram muita responsabilidade daqui por diante. Pediram, não, deixa os caras, agora é com a gente, vamos ver. Eu acredito que é um risco muito grande ir com uma dupla de interinos, mesmo sabendo... Porque uma coisa é você ter o Caçapa, por exemplo. Chegou o Caçapa, ele vai ser o técnico. A gente confia no cara, ele já tem aqui... É uma coisa. Agora, ser interino é algo totalmente distinto. O cara tá ali, como o Marcelo Fernandes no Santos, sim, jogando por um jogo. Então, é algo realmente para um time que está disputando o título, um passo muito arriscado, mas os jogadores assumiram essa bronca também. Pediram a diretoria, o Bruno Lage não dá mais, deixa com os caras que a gente vai dar a resposta. Preciso ver como o Botafogo reage no clássico agora. Se a gente puder colocar na tela a classificação, com a parte de cima da tabela, o Botafogo já entra em campo pressionado e se perde o clássico, que é um resultado normal, o Botafogo ganhar como o Fluminense ganhar.
Aí ele pode, por exemplo, a diferença pode cair para 3 pontos. 4. O Bragantino joga com... 4, Abel. Tá em 7 hoje. Ah, tá em 7, é Tá em verdade. 7, pode tá em cair para 7, 4. O Bragantino joga com o Atlético Paranaense. Em Curitiba. Em Curitiba. E o Grêmio tem o Grenal. Que qualquer resultado é normal. E Palmeiras e Santos. Então, O Palmeiras tá com se o Botafogo já entra pressionado, se ele tropeça, dependendo do resultado dos outros, a diferença começa, né? Primeiro pela matemática, porque a gordura realmente foi embora, né? O Botafogo ganhou 1 ponto dos últimos 12. Mas 7 pontos é uma vantagem confortável, prof. Ainda Não? é. Ainda Mas é. se cai 12, mas continua em 4 7. que a gente falou. E mais, eu acho que mais importante de tudo, tem um adversário, aí eu estou falando do Bragantino, perdeu um jogo em casa lá no começo do campeonato para o Cruzeiro e que está jogando futebol. E que está concentrado no brasileiro de uma maneira que a turma que correu atrás do Botafogo nunca esteve. Então tem esse fator. Em relação ao técnico que o Breler lembrou, eu acho que para a cabeça dos botafoguenses, torcedores e jogadores, a prioridade agora é se livrar do Lage. É por isso que essa solução... Então, essa solução foi vista como uma solução imediata, porque o Lage, além de não acrescentar nada, atrapalhou muito. Atrapalhou muito psicologicamente, num primeiro momento, como técnico num segundo, quando ele tira o Tiquinho do time, o Tiquinho entra no intervalo e empata o jogo da maneira que empatou, não tinha mais clima para esse rapaz. E ele levou a coisa muito para o lado pessoal. O medo dele não era o Botafogo perder o título. O medo era ele ser responsabilizado pelo Botafogo perder o título. Levou a coisa muito para o lado dele e acho que foi demitido, caiu tarde. Ele devia ter caído quando fez aquele barulho todo depois de um jogo contra o Flamengo, que foi um jogo absolutamente normal com o Botafogo ainda jogando com aquela pegada e competitividade que o Breler falou. Agora tem que reconstruir tudo. Tem que voltar à competitividade, tem que dar mão forte para esses técnicos. Eu acho que esse primeiro passo foi acertado. Não, eu estou dizendo no campo agora. O que está errado no jogo do Botafogo que parou de ganhar? O tático Prats tem voltar para a pegada anterior. Não, assim, passa muito pelo empenho que os jogadores vão mostrar agora. Estou com o Breler. Os jogadores assumiram uma responsabilidade porque muitos deles não queriam mais a permanência do Bruno Lage, eles foram atendidos. Muitos queriam que o Lúcio Flávio ficasse como treinador, foram atendidos. O Carli é um ex-atleta identificado com o clube, jogou em momentos duríssimos do Botafogo, muito sério, muito profissional, é auxiliar do Lúcio Flávio. Olha, mais do que isso que a diretoria do Botafogo está fazendo por esses jogadores... O que tem que acontecer? O Tietchan tem que voltar para o meio de campo, o Tiquinho tem que voltar para o time titular? Eu acho que parte muito, Abel, de um time que liderou, o brasileiro lidera ainda com uma certa folga, para mim, com uma boa margem de pontos em relação ao segundo colocado, um time que era muito atento para marcar, um time muito ligado no jogo, as linhas muito organizadas e próximas para defender, um time que tinha uma saída muito rápida. Agora, o que tem que ficar claro para mim, para o botafoguense, é o seguinte: o Lúcio Flávio tem que fazer o que o Luiz Castro fez. Gente, cada jogo é uma história diferente, os jogadores têm queda técnica, os jogadores passam por queda de rendimento, o jogo de segunda não é igual ao jogo de domingo, que não é igual ao jogo de quarta. Achar que voltar... Se continuar perdendo... Que o Luiz Castro... Não, mas os outros têm que ganhar, vai perder o título, amigo. Os outros têm que ganhar lá a classificação. Olha a classificação aí, ó. Tá ruim essa vantagem aí? Não, tá ótimo, mas se possível... Olha, o Luiz Castro saiu na 12ª rodada, Abel. Mas já foi de 12, 13. Então, mas já foi de 7 também. O Luiz Castro saiu na 12ª rodada, o time tinha 10 vitórias e 2 empates. 7 pontos de frente à época contra o Grêmio. Saiu o Bruno Lage agora, 25ª. Time perdendo, 3 derrotas, 1 empate, 7 pontos de frente ainda. Então vai ter que voltar a vencer. Metade do campeonato daquela lá do Luiz Castro já foi. Agora, é claro que o Botafogo está preocupado com a queda de rendimento do time. Agora, cada jogo tem uma história diferente. Houve um jogo que o Marçal colocou o time no mato em 20 minutos. Aí o quanto é culpa do Bruno Lage? Lateral esquerdo, rodado no futebol, coloca o pé no pescoço do outro. Aí o treinador também não vai fazer milagre. Contra o Corinthians, né? Vai passar muito também pelo empenho dos jogadores agora. Os jogadores, me parecem, querem muito o que eles viveram com o Luiz Castro no começo. E isso não tem como repetir, porque os jogos são diferentes. O segundo turno é mais difícil que o primeiro. Tudo isso tem que entrar na conta. Os adversários... O Tiquinho, depois da contusão, não foi o Tiquinho Soares antes da contusão. Mas o time prejudicou, coletivamente houve uma queda, alguns jogadores caíram. Alguns jogadores do Botafogo atuaram acima do limite que eles têm. Vitor Sá é um jogador que é esforçado, operário, é limitado. Júnior Santos tem limites. Então esses jogadores também atuaram em uma parte do campeonato jogando o que eles jogaram e que não tinham jogado até então. Isso também tem que entrar na conta. Veremos agora. Me parece que assim, ficou do jeito que os jogadores queriam.
veremos como eles vão responder contra Não o Fluminense. precisa também, né, para ficar correndo atrás do encanto perdido. Exato. Do melhor momento de todos eles. E pode ser campeão, né, prof, sem jogar o que jogou no Pode primeiro ser, turno, claro, que a vantagem é boa claro. ainda. Se tiver a pegada, aquela mordida, que era um time que mordia o tempo inteiro, né? É. Tinha que morder, se recuperar isso, se recuperar aquela saída rápida. Os gols do Tiquinho, apesar de, concordo, ele não é o mesmo desde antes, mas continua contribuindo. Mas é um grande jogador. Se não fosse claro ele contra o Goiás, tinha perdido 12 Exato, pontos. Grande jogador. Não tinha perdido só 11. Então, se recuperar esse mínimo, o goleiro ainda continua muito bem. Muito bem. O pé continua bem, fazendo uma boa campanha. O miolo de zaga é confiável. O Tietê, o Abel citou, o Tietê tem que voltar para o meio campo. Isso eu acho que sim. Isso eu acho que é uma coisa que fatalmente a dupla de casa vai ver. O Lúcio Flávio vai ver isso. Então o Botafogo tem mais condição de... O que não pode é continuar nessa toada, porque quem perdeu 11 pontos de 12, essa diferença de 7, com o Bragabu fungando no cangote, com o bom futebol que mostra, porque é isso que eu me pego. Pela primeira vez o Botafogo tem um adversário com um futebol consistente em campeonato brasileiro, que os outros não foram até agora. O Bragabu seria o campeão brasileiro mais silencioso da história do futebol. Ninguém prestou atenção, inclusive na qualidade do futebol dele. E eu acompanho porque eu dou as notas para o Bragantino. Então tenho visto. Bola de prata. Seria parecido com o título do Flamengo em 2009, né? Tava ali lá embaixo, de repente subiu. Mas ainda assim, Flamengo, clube de massa, pois é, tem essa diferença. E até citando o Flamengo, o risco dessa gestão de coalizão, em que você junta a comissão técnica com jogadores, todo mundo fechado, pressupõe-se que vai haver ali uma colaboração dos dois lados, se a coisa não anda bem. Porque deu tudo certo, o time voltou a ganhar, maravilha. Agora, se não encaixa, como o Lúcio Flávio vai ter autoridade com esse status de interino de fazer uma medida impopular? Por exemplo, não barrar o Tiquinho, mas rever o Eduardo, por exemplo. O Eduardo não tem jogado bem. Mudar a função, ou até mesmo pensar numa alternativa, o Gabriel Pires. Não tem tamanho para isso. Então, os concorrentes, Flamengo, por exemplo, se chega ao Tite, Flamengo, eu não descarto que possa dar uma arrancada pelo elenco que tem. Com um técnico competente, 13 rodadas pela frente, então Botafogo... Nesse momento, 9 pontos atrás do Flamengo. O Botafogo precisa ter muito cuidado ao avaliar a continuidade disso. Não só pelo resultado, venceu o Fluminense, venceu o Clássico. Essa base, Brelho, acho que vai ser muito jogo a jogo. Se o time der uma resposta boa domingo, ou venceu o Fluminense, mas jogando bem... Eu acho que o Lúcio Flávio ganha força. Mas até para encontrar técnico depois já fica mais difícil. Mas agora já está difícil. Então, mas já... 13 jogos é difícil. Já começar a se movimentar agora, já ter aí essa carta na manga, porque não dá para confiar só na dupla Lúcio Flávio e Carli. Além de serem inexperientes na função, não necessariamente terão tamanho, estofo suficiente para fazer as mexidas necessárias para o time. Esse Fluminense e Botafogo tem um dos times, no caso o Botafogo, que recentemente demitiu o seu técnico. Corinthians e Flamengo também.